E olha só, quando eu falo para vocês que a participação de vocês, tanto nas nossas redes sociais como no nosso Instagram, quanto no nosso WhatsApp, que é o 9411-7777, é importante, é exatamente porque a gente tem essa comunicação com você, no sentido de que a gente também possa atender ao pedido de vocês. E uma das coisas que vocês pediram para a gente, através do nosso Instagram, foi que nós pudéssemos estar falando aqui no nosso programa sobre a surdez, que é a perda parcial ou total da audição e que pode, inclusive, ser congênita, tá? Então, a gente vai falar nesse problema, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Então, assim, a gente, inclusive, vai saber algumas situações, né? Então, a gente vai conversar a partir de agora com o otorrinolaringologista Fábio Alencar Júnior. Ele é o nosso convidado especial para explicar mais sobre essa deficiência. Primeiro eu quero agradecer, doutor Fábio, a sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e explica para a gente como é que ocorre a perda auditiva. Boa noite. Boa noite, Carla. Um prazer estar falando com você. Boa noite ao pessoal de casa. Bem, a perda auditiva, ela pode acontecer por uma série de fatores, né? Existem as causas relacionadas à infecção, existem as causas relacionadas à genética, existem as causas relacionadas à exposição a ruído, que é uma grande preocupação nossa hoje em dia, né? Existem as causas relacionadas ao próprio o envelhecer da audição, né? Então, são múltiplas as causas de a perda de audição. Tá? A OMS, esse ano, Carla, ela soltou um relatório mundial da audição, né, com um dado super interessante. Assim, eles citaram que no ano de 2050, nós teremos 2,5 bilhões de pessoas com perda de audição no mundo, né? O número atual é de 1,5 bilhão, ou seja, 1 em cada 6 adultos sofrem com algum componente de perda de audição, né? E isso é um problema de saúde pública, né? A audição é um sentido super importante para que a gente possa se comunicar, né, para que a gente possa interagir socialmente, né, para que a gente possa aprender, né, e compartilhar conhecimento, né? Daí a importância de a gente estar falando sobre esse assunto. Exatamente, ou seja, a surdez ela é a perda parcial ou total da audição e pode ser congênita, quando a pessoa já nasce com a deficiência ou adquirida aí ao longo da vida por diversos fatores, né? Essa semana, inclusive, está acontecendo a campanha nacional da surdez, não é isso? Exatamente. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, junto com a Sociedade Brasileira de Otologia, estão promovendo essa campanha, né, que é a campanha nacional da surdez, entre o dia 20 e o dia 26 de setembro. E aí estão promovendo várias lives, várias entrevistas, né, divulgando material para a população sobre a importância justamente da prevenção da perda auditiva e também do tratamento, né? A gente sabe que se a gente conseguir, como você estava falando agora antes do intervalo, se a gente conseguir prevenir a ocorrência da perda, melhor, né? E caso ela já aconteça, que a gente possa intervir precocemente, né, que a gente possa oferecer ao paciente alguma forma de tratamento para que a gente possa reabilitar a audição desse paciente. É verdade que pessoas que falam muito alto, elas podem ter algum grau de surdez? Isso é verdade. Assim, a gente pede que os pacientes eles fiquem atentos no dia a dia, né, nas situações que podem indicar para a gente que possa estar ocorrendo algum problema na audição, né? Dentre eles, essa situação, né, o paciente que fala muito alto, né, ou o paciente que está o tempo todo perguntando, nossa, não entendi, pode repetir, né? Ou o paciente que tem a sensação de ouvido tampado, o paciente que tem zumbido, né, que é aquela queixa que o paciente escuta algo, né, no dentro do ouvido, isso também pode ser um sinal de perda de audição, né? Os pacientes que estão submetidos à exposição prolongada a ruído, né? Então, por exemplo, os pacientes, os adultos que trabalham na indústria de automobilismo, por exemplo, estão sendo submetidos ao barulho constantemente, isso pode ser um risco aí para a audição desse paciente, né? Os pacientes, por exemplo, jovens que usam muito fone de ouvido, né, no volume muito alto, por prolongado período, isso também pode ser um fator de risco para perda de audição. Então, são várias as situações que podem estar
relacionadas à perda de audição, né? E é importante que os pacientes fiquem atentos justamente nisso que você comentou, nas situações do dia a dia, né? Então, caso esteja realmente sentindo algum problema na audição, que procure o quanto antes o otorrinolaringologista para que a gente possa diagnosticar precocemente essa perda e tratar precocemente. E uma coisa que acontece, eu acho a tecnologia, ela trouxe aí uma realidade, uma nova vida para as nossas crianças, né? Hoje a gente já vê as crianças com celular na mão, com fone de ouvido, e existe inclusive aí os dados estatísticos que mostram realmente isso, né? Que as crianças cada vez mais, elas parecem que já estão nascendo tecnológicas. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade e te perguntar assim, qual a orientação que você dá para os pais em relação às crianças? O que os pais devem fazer para ficar mais atentos em relação a elas? Legal. Uma pergunta super interessante. Então, se tratando de crianças, a gente precisa... Primeira coisa é que a gente faça um pré-natal adequado, ou seja, quando a criança ainda está na barriga da mãe, que essa gestante vá ao ginecologista e obstetra, faça um bom pré-natal, que a gente sabendo que fazendo uma boa assistência no pré-natal, existem várias causas de perda de audição que a gente consegue prevenir. Tá? Depois que essa criança nasce, é interessante que ela faça o teste da orelhinha, tá? Isso hoje é lei, é obrigatório que toda criança nascida no território brasileiro faça a triagem auditiva neonatal, ainda se possível na maternidade, justamente para que a gente possa diagnosticar aquelas crianças que nasceram com perda de audição e oferecer o quanto antes o tratamento, tá? E após esse período neonatal, que a gente acompanhe o desenvolvimento dessa criança, tá? Existem sinais que a criança apresenta, que a gente sabe que ela está desenvolvendo corretamente a audição dela, né? Então, se ela começou a falar por volta dos 8 meses, 1 ano de idade, começou a falar as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano de idade, né? Começou a falar frases até os 18 meses, né? Se está aumentando o seu vocabulário com o passar dos anos, tudo isso traduz uma saúde auditiva normal. Isso quer dizer que as crianças que estão atrasadas, né? Ou seja, aquela criança que chegou com 1 ano e meio, 2 anos de idade, aí não está falando nada, né? A criança que bate uma porta dentro de casa, passa um caminhão do lado de fora, não se assusta, né? Isso chama a atenção também, tá? É uma criança que desenvolve doenças graves que podem acarretar em risco da audição, como, por exemplo, a meningite, né? Que é uma doença super agressiva para o ouvido, né? Doenças virais, como citomegalovírus, toxoplasmose, né? Sífilis, HIV, todas essas doenças também podem pôr em risco a saúde auditiva das crianças, né? Em relação à Covid-19? Legal, pergunta super interessante. Inclusive, eu vou dar uma aula sobre isso na terça-feira para um grupo de fonoaudiólogos. Então, assim, estou estudando bastante sobre isso, né? É um tema muito novo, tá? Existem vários artigos sendo publicados no mundo inteiro tentando correlacionar a Covid-19 com a perda de audição. E se você me pergunta, tem relação? Sim, existe vasta literatura médica fazendo essa associação, tá? Desde perdas auditivas progressivas, né? Então o paciente pode ir perdendo ao longo do tempo após a infecção do COVID, como também pacientes que apresentaram surdez súbita, né? Tiveram COVID e, da vigência da infecção, perderam totalmente a audição. Então aí já existem alguns relatos pelo mundo disso, né? A gente está tentando entender o mecanismo pelo qual isso acontece, né? Se é um dano direto do vírus na estrutura do ouvido, ou se são marcadores inflamatórios que agridem o sistema auditivo, né? Mas sim, há uma relação. O paciente que, durante a infecção do COVID, desenvolver queixas relacionadas ao ouvido, né? Então, sentiu que a audição diminuiu, ou sentiu zumbido, né? Ou sentiu dor de ouvido, né? Sensação de ouvido tampado, ele precisa passar por uma avaliação do otorrino para que sejam solicitados exames, para a gente ver se realmente houve acometimento do sistema auditivo desse paciente. Então, fica aqui o alerta. Olha, eu tenho pergunta de telespectador aqui para você, viu, doutor Fábio? Em relação a que um telespectador perguntou, em relação a andar de avião. Ele disse que todas as vezes que ele anda de avião, ele volta já com um problema no ouvido.
Isso é preocupante, é normal acontecer por causa do voo, mas quando é algo que está acontecendo sempre, que no caso aqui do que ele falou, isso é um Legal. fator preocupante? Um bom questionamento. Isso é algo super frequente no nosso consultório, tá? Os pacientes que sentem desconforto quando submetidos à diferença de pressão, né? Inclusive dentro do avião, né? Isso acontece porque a gente tem uma comunicação do ouvido com o nariz, através de um caninho que passa atrás do nariz da gente, chamado tuba auditiva. É essa estrutura que ajuda a regular a pressão dentro do ouvido, que é uma caixa, né? Então, a pressão dentro desse ouvido, ele precisa estar igual à pressão do meio externo, né? Então, quando a gente está dentro do avião, que é submetido a uma baixa pressão, e essa tuba auditiva não funciona bem, ou seja, não consegue equalizar a pressão, o paciente vai fazer uma disfunção desse ouvido, né? Então, ele vai apresentar dor, né? Ele vai apresentar a sensação de ouvido tampado, né? O tímpano, em alguns casos extremos, ele pode romper por conta da pressão, tá? Então, sim, é preocupante. Eu aconselho esse telespectador a procurar o seu otorrino, né? Fazer uma avaliação, precisa ver como é que anda o funcionamento dessa tuba auditiva para que ele faça uma viagem confortável. É importante realmente estar atento a todos esses sinais, a todos esses sintomas, né? Observar realmente o que você falou em relação às crianças. É algo que os pais precisam ter toda essa atenção realmente, porque são através desses sinais, são através desses sintomas que vão aparecendo, que a gente vai começando realmente, inclusive a questão da prevenção, inclusive o tratamento também, não é, doutor? Com certeza. E em se tratando de criança, tempo é ouro, tá? Então, o Fabiano, eu estava assistindo a entrevista dele anterior, ele citou uma condição chamada neuroplasticidade, que é uma condição do cérebro da gente de desenvolver conexões quando submetidos a um estímulo, né? E a criança, pequenininha, ela tem uma neuroplasticidade imensa. O cérebro dela está o tempo todo fazendo conexões, né? E se a gente perde esse período, se a criança nasce surda e a gente não trata essa surdez a tempo, ela vai ter severas consequências no comunicar, né? As severas consequências sociais, né? Então a gente precisa tratar o quanto antes, tá? Então suspeitou que o filho ou a filha, o sobrinho ou a sobrinha não está escutando bem, é sinal de que precisa procurar ou um pediatra ou um otorrinolaringologista para avaliação e tratamento o quanto antes. E tem a questão também dos aparelhos, né, doutor, que estão cada vez mais modernos, então por isso que é importante realmente já fazer esse diagnóstico. Com certeza, assim, um dos tratamentos possíveis para perda de audição é um aparelho de audição, né, que hoje em dia os pacientes têm conseguido quebrar um pouco o preconceito. Antigamente o pessoal ficava muito desconfortável com o uso do aparelho, questionava a questão estética. Hoje em dia eles têm aceitado mais, tá? O aparelho auditivo é como você falou, está hoje em dia com uma tecnologia absurda, assim, com conectividade, né? Existem aparelhos que conseguem dizer ao familiar do paciente se houve queda, né? E caso o paciente perca o aparelho, a gente consegue localizar via aplicativo. Então a tecnologia tem avançado muito em termos de aparelho, tá? E eu queria deixar aqui um lembrete aos pacientes que utilizam o SUS, né, como assistência à saúde, que o governo dispõe de serviços de saúde auditiva, né? Em todos os estados existem serviços, tá? E os aparelhos fornecidos pelo SUS também são excelentes, tá? Então, se houver queixas, né, e o paciente for utilizado o SUS, procure o serviço mais próximo de casa para avaliação e, caso necessário, adquirir o aparelho pelo SUS sem custo nenhum. Olha aí, muito boa essa sua informação para a gente, viu? Te agradeço, inclusive, por você falar isso aí, porque eu tenho certeza que deve ter muita gente aí que está assistindo o programa que talvez nem saiba dessa informação. E é sempre importante a gente tá em busca realmente do Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes, assim, falando politicamente, a gente tem essa mania, eu acho que isso é muito do nosso perfil do brasileiro, de falar muita coisa e de não ir em busca, né? Então, eu acho que a gente também precisa se educar mais em relação ao que é público, em relação aos cuidados que a gente tem que ter com o que é público, porque é nosso, são os nossos impostos que nós estamos pagando. Então, fica inclusive aqui
aqui um alerta para as pessoas que, ao invés da gente também nem saber, muitas vezes a gente nem sabe da informação e a gente sai falando sem realmente averiguar, né? E o Sistema Único de Saúde está aí para a gente poder ir em busca mesmo, para a gente ir atrás, porque são os nossos direitos que são assegurados, mas que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Perfeito, assim. E é como você falou, assim, existem serviços no SUS que são pouco divulgados, sabe? As pessoas não conhecem o que o SUS é capaz de ofertar. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, que é onde hoje eu trabalho, ele é referência nacional em saúde auditiva, né? Aqui a gente tem um serviço de prótese auditiva implantável, né, que funciona desde 2000, né, encabeçado pelo Dr. Rodolfo, que hoje em dia já tem mais de 1.100 pacientes, né, que foram submetidos à cirurgia de implante coclear. O implante coclear, para quem não sabe, é uma tecnologia médica, né, que é capaz de restaurar a audição daquele paciente que tem surdez, né, e não tem mais benefício com um aparelho de audição convencional, né. E, para nosso orgulho aqui do Nordeste, o Rio Grande do Norte é referência nesse tipo de cirurgia, né. E hoje em dia vários centros estão surgindo aí no Brasil, credenciados ao SUS, né, e capaz de fornecer esse tipo de tecnologia que é algo super moderno e que o SUS consegue dar sem custo algum ao paciente. Olha que maravilha, né? Muito bom a gente saber essa informação também. Quero que você volte mais vezes, viu? Muito obrigado, viu, Carla? Sempre um prazer, eu fico à disposição. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Olha, são informações como essa que fazem toda uma diferença, que a gente precisa realmente conhecer, a gente precisa entender, a gente precisa realmente ir em busca, né? Olha,